Jonas é lançado ao mar, e quando ele é lançado, minha filha, o camarada pode até ser duro para algumas coisas. Agora tem uma coisa: na hora da peia a gente faz círculo de oração, nem que seja no busto da baleia. Ele diz: do abismo eu gritei. Agora pense da potência que é a oração. Oração, minha filha, a Bíblia não diz a quantos metros de profundidade estava a baleia, não, mas a oração é coisa potente diante de Deus. Rompeu o couro da baleia, passou pelas águas, rompeu o mar e chegou no céu. Rebite. Dá para você tocar quem está do seu lado e dizer: oração rompe barreira, rompe barreira. Em terra, em céu, em mar. Rei bevese. Oração rompe barreira. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Quem veio adorar a Deus mais uma vez nesta noite? Glória a Deus. Amados, no encerramento de uma festa sempre envolve alguns agradecimentos. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, como eu sempre tenho dito, né, desde o começo, quando Deus me chamou para a palavra. E eu tenho dito ao Senhor, desde lá atrás, que eu quero que Ele continue sendo aquele que me leva, aquele que me traz, aquele que marca comigo o encontro aonde Ele quiser. Eu tenho uma coisa comigo que eu vou abrir o coração para os irmãos de aqui. Gostei muito da igreja, pastor Erivelto. Gostei muito dessa igreja. Glória a Deus, a igreja está viva, pastor Erivelto, que coisa linda. Aleluia. Ainda tem crente sentindo presença de Deus na terra. Glória a Deus. Gostei muito de estar aqui com vocês. E é necessário que nessa noite eu diga uma coisa, e é uma forma de eu externar a minha alegria por estar aqui com os irmãos. Eu costumo dizer que eu não tenho pressa de ir a lugar algum. Eu só quero ir aonde Deus quer me levar. Sempre foi assim. Eu nunca tive pressa com visibilidade. Hoje a gente vê tanta coisa, tanta gente, né? Escravo da visibilidade, e isso não é bom, principalmente para quem tem ministério. Não é bom, não é bom, porque você se torna refém de uma imagem que você mesmo cria, né? E apesar de eu ser uma mulher ainda nova, vou fazer meus 58 anos agora, próximo mês, mas tem coisa que eu ainda sou meio bicho do mato. Eu tenho um canal no YouTube, para vocês terem uma ideia. Esse canal foi aberto em 2015, faz 33 anos que eu ministro, mas foi aberto em 2015 pelo meu irmão, pastor Chico Chagas. E pense numa luta no dia que ele me disse que tinha aberto esse canal. Gente, eu fiquei brava, não gostei, e fiquei brava e reclamei. Meu esposo estava comigo na hora, e ele disse assim: minha irmã, quantas pessoas tem que vagam durante a madrugada atrás de uma palavra, e aí deparam com a ministração da palavra e recebem um conforto. Mas eu fiquei chateada com aquilo, até que um dia, eu nunca tinha entrado lá. Para vocês terem ideia, eu vim ter a senha desse canal o ano passado, nem a senha eu não tinha. Ele mesmo é quem postava lá, não sabia de nada. E aí, quando foi um dia, já com uns meses que ele estava apostando, eu disse: olha, você abriu esse canal, pois fique sabendo uma coisa, eu não vou perder tempo com isso, de estar botando pregação lá, de estar não sei o que, essas coisas. Tem a história de um alimentar, é o alimentar que me deixa injuriada, é o negócio de estar ali, porque se você ficar com aquele negócio, com aquele moído, você não ora mais, você não jejuma mais, você não lê mais Bíblia, é assim ou não é? E aí eu disse: olha, eu não vou perder tempo com isso. Ele disse: não se preocupe não, pode deixar que eu posto, eu quem posto, tá bom. Quando foi um dia, eu fui dar uma olhada lá, o que é que ele estava botando, e quando eu abri, a primeira vez que eu abri o vídeo,
tinha um comentário assim: de uma senhora, eu estava às 3h10 da manhã, desesperada por uma luta que eu estava passando, quando eu me deparei com esse vídeo, e pela madrugada o Senhor me consolou, o Senhor me fortaleceu, e eu, no lugar de amanhecer desesperada, amanheci cheia de esperança. Esse comentário fez eu entender que realmente meu irmão tinha razão. Muitas pessoas vagam de madrugada procurando uma palavra. E por que eu estou dizendo isso aqui? É como eu falei, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Eu não tenho pressa de ir aonde Deus não quer me levar. Não tenho pressa. Mas fico feliz, porque sei que aonde Ele me leva é porque Ele tem propósito. Então Ele tinha um propósito conosco essas noites aqui. Quero agradecer o pastor Erivelto, pastor da igreja, a receptividade, a sua esposa, a irmã Solange, ao copastor, o pastor Erivelto Júnior, muito obrigada. A essa família que me recebeu, a mim e meu esposo, com tanto carinho. Quero agradecer ao vereador Messinho, não é isso? Irmão, ele é tão detalhista que ele preparou a esposa dele uma cesta de fruta, com tudo quanto vocês imaginar. Olha como Jesus é bom, né? O povo nem conhece a gente direito e já começa paparicando. Glória a Deus, né? Muito obrigada. Deus abençoe. Quero agradecer a Deus também pela vida da nossa irmã Elizabeth, pela vida do departamento de senhoras e de senhores, a todos os obreiros da casa. Fica aqui registrada a minha gratidão à igreja do Senhor. Tem 2 versículos que eles me acompanham no Evangelho de Mateus, Jesus falando sobre as recompensas, e eu quero deixar esses 2 versículos em gratidão à igreja. No capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus dizia assim: quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tem galardão para a igreja do Senhor. Quero agradecer a Deus também pela vida da pastora Sara Aquino. Sara, tem umas pessoas que a gente encontra assim, e a gente, de cara, a gente aprende a gostar, né? É um amor gratuito. A gente bate o olhinho e aprende a gostar, né? E a primeira vez que eu vi Sara foi essa a minha primeira impressão. Então fica aqui registrada a minha gratidão a Deus pela vida da Sara, por ela ser canal de Deus para a vida de tantas mulheres através do REME. Esse ano, para quem não sabe, o REME foi 400 mulheres, e eu, pela misericórdia de Deus, eu estou desde o primeiro REME. Eu sempre participava de eventos como o REME, mas fora do Nordeste. São Paulo, né, Suzano, Sorocaba, tem muito eventos de retiros de mulheres em hotéis, fazenda. E eu tinha muito desejo de investir nisso, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de organizar um evento desse porte. E aí, quando a Sara despontou com o REME, eu vesti a camisa e disse a ela: conta com a gente. E nosso primeiro REME foi 90 pessoas, não foi? No segundo foi 170, o terceiro 270, e agora já foi 400. O ano passado eu trouxe aqui para o hotel de Parana, veio 2 ônibus de Mossoró, apipado de mulher, ainda ficou uma turma lá com raiva porque não pôde vir. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor, pelo seu apoio a esse evento. Eu costumo dizer que os homens não perdem por apoiar as mulheres, só ganham. As mulheres é uma força muito grande da igreja. E eu quero agradecer a você, meu irmão, você que apoia a sua mulher, você que é dirigente de congregação, você que é obreiro e apoia essas mulheres. Continue apoiando, porque vocês não fazem ideia da conversa que elas têm com Jesus quando elas dobram o joelho. Então é melhor vocês apoiar.
Amém? Muito obrigada pelo carinho de todos. Eu quero avisar os irmãos que nós ainda temos alguns dos livros ali, né? Apostilas também. Esses livros, eles, quando eu saio para evento como aqui, eu vendo ele pelo preço que ele é vendido na minha cidade. Se você for pedir ele pelo correio, ele já não é mais esse preço. Então aproveita que ele está aqui. O preço que a gente vende lá na nossa cidade, né, de R$25, é o preço que ele está aqui. Tem uma intercessão, um clamor necessário, vencendo a tristeza, e o psiquiatra responde. No livro Psiquiatra Responde, ele é um livro tão elucidativo que ele diz até as doenças da mente que dá direito à aposentadoria. E ele tira muitas dúvidas, né? Às vezes você tem uma pessoa que tem transtorno dentro de casa. Outro dia, né, eu estava no veterinário e lá tinha uma criança. E eu prestei atenção às mãos dessa criança. Ela era em carne viva. E ele estava com um cachorrinho dele que estava sendo tratado. E eu, conversando com o pai dele, eu perguntei assim: o que é isso nas mãos dele? Aí o pai dele aproveitou quando ele saiu e disse: ele tem toque. Uma criança com uns 8 anos de idade. E eu nem sabia que existia toque. Faz alguns anos isso, eu não sabia. Eu vim saber dessa doença há uns anos atrás, mas nessa época eu ainda nem sabia. Eu disse: toque? Isso é um transtorno obsessivo compulsivo. O toque faz você repetir várias vezes uma mesma ação, e a ação dele de repetir é lavar as mãos o dia todo. Ele lava as mãos o dia todo, ele lava as mãos, lava tanto que fere. A pele não tem proteção. Não é doença de pele, é doença de mente. Tem pessoas que têm toque e elas saem de dentro de casa, chega na porta, acha que deixou a porta da cozinha aberta, volta, confere. Quando chega de novo, acha que deixou, volta, confere várias vezes. Então, é uma doença da mente e precisa ser tratada. Então, tudo isso esse livro esclarece. Amém, amados de Deus? Livro do profeta Jonas, capítulo número 2. Eu não serei de todo temática essa noite. Jonas, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois o versículo 7. Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Versículo 7. E quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quantos podem dar glória a Deus? Amados de Deus, esse texto bem conhecido, o livro do profeta Jonas, traz uma história de juízo, uma história de graça, uma história de esperança, uma história de surpresas de Deus. Aleluia! A gente vai ver que o livro do profeta Jonas é um dos livros que aponta a maior operação de resgate para trazer alguém de volta para o centro da vontade de Deus. Falar sobre Jonas é não apenas falar sobre um fugitivo. Falar sobre Jonas é falar sobre projetos de Deus que não podem ser frustrados. Aleluia! Falar sobre Jonas é falar sobre missão que Deus delega. Falar sobre Jonas é falar sobre chamado. A Bíblia é claro, o livro do profeta Jonas é um livro muito claro. Nos seus 4 capítulos, nos seus 48 versículos, você vai encontrar o tempo todo um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que, apesar de me amar, também ama o outro. Um Deus de, apesar de investir na minha vida, também investe na vida do outro. Um Deus que, tendo misericórdia de mim, também estende a sua misericórdia para o outro. Aleluia! E para Jonas foi difícil entender.
Foi difícil entender que os ninivitas também seriam alvo da misericórdia de Deus. Para Jonas foi difícil entender que o Deus de toda justiça também amava os ninivitas. No capítulo 1 você encontra Deus dando uma palavra, e a palavra de Deus ela era clara: levanta-te, dispõe-te e vai a Nínive e prega a ela a palavra que eu te dei, porque a sua malícia subiu até mim. Havia um processo de juízo, havia um processo de sentença. Mas Deus é tão gracioso que antes dele aplicar o juízo, ele aplica a advertência. Aleluia. Antes de ele executar o juízo, ele faz toda boa vontade em exercer a sua misericórdia. E quando a gente fala em Jonas, a gente fala de alguém que tentou driblar a visão de Deus e não quis se dobrar aos projetos que Deus tinha. Aleluia. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, quando ele diz que o pedágio mais caro que o pecado cobra, é dar ao homem o que ele deseja. É o pedágio mais caro, é dar ao homem o que ele deseja. Aleluia. Gosto também de uma frase de Charles Freidenberg. Ele diz que a preservação de Jonas só pode ser explicada como milagre. A Bíblia diz que naqueles dias Jonas paga a passagem, e no lugar de ir para Nínive, ele pega um barco para Tarsis. A história é bem conhecida. E eu quero destacar aqui 5 coisas que Deus preparou por causa de Jonas. Primeiro, Deus prepara a tempestade em alto mar para fazer um profeta desobediente voltar para o centro da sua vontade. Aleluia. Segunda coisa, o Senhor prepara o grande peixe, aleluia, que deveria engolir o profeta, aleluia, para salvar uma tripulação, mas não podia matar este profeta. É a única vez que você vai ver no relato bíblico Deus providenciando um Uber inusitado em alto mar para transportar alguém desobediente. Aleluia. Terceira coisa que a gente vê que Deus preparou por causa de Jonas: a planta maravilhosa chamada em algumas versões de aboboreira, para dar descanso, aleluia, para trazer ânimo, aleluia, e conforto na hora certa, aleluia. Por meio daquela aboboreira, Deus iria trazer uma lição tremenda para Jonas. A quarta coisa que Deus prepara para Jonas: o verme que destruiria a aboboreira, mostrando que Deus é aquele que cria e Deus é aquele que mata. Aleluia, glória a Deus. Em quinto lugar, você vai ver Deus mandando o vento oriental, aleluia. O que nós falamos, aleluia, é de um vento que feria a cabeça do profeta. É interessante que a Bíblia mostra algumas vezes em que Deus resolve usar o vento. A Bíblia diz que Deus soprou com as suas narinas e trouxe um vento que abriu o mar, está escrito. E lá, aqui no livro do profeta Jonas, a Bíblia diz que Deus mandou um vento oriental calmoso e que feriu a cabeça do profeta. E muitas vezes a gente não entende, às vezes por causa das circunstâncias da desobediência, Deus deixa os ventos se levantar, não é para matar-nos na luta, mas é para que a gente reconheça que estamos no barquinho daquele que levanta, e vento e mar lhe obedecem.